Boa noite! Vamos fazer hoje a nossa live de quarta-feira. E o tema de hoje vai ser conformismo, medo de mudanças. Um tema muito interessante para a gente conversar. Só colocar aqui para fixar. Fixar. Pronto, gente. Esperar aqui um pouquinho. O Instagram começar a entregar a live. Hoje, então, vamos conversar com esse assunto que vocês escolheram para a gente iniciar, falando um pouco sobre dificuldade de mudança, sobre conformismo, qual é a diferença de conformismo e aceitação. Como é que vocês estão nesse dia? Hoje é quarta, né, gente? Tô perdidinha no tempo com essa semana curta. Espero que estejam bem. Eu tô trabalhando pra caramba, muito demais da conta. Então, se hoje eu estiver meio lesadinha, tenham paciência comigo, pra gente poder conversando com calma. Vamos chegando, gente, sejam todos bem-vindos à nossa live. Essa live eu vou ver se eu salvo ela, como eu fiz da outra vez. Ao invés de deixar salva depois no IGTV, deixa salva no YouTube. Eu vou salvar e botar no YouTube. Eu acho que os vídeos longos ficam melhores da gente assistir no YouTube. E eu consegui salvar lá com tranquilidade. Então, será algo assim que vai ser feito. Gente, essa semana, que loucura a entrada de tanta gente nova. Vim pelo Insta, no caso Mila, e fiquei, que bom. Eu ia falar isso agora. É Davi, que bom, Davi, seja bem-vindo. Ela é uma figura, né? E muita gente chegou no caso Mila, eu acho que foram uns 800 seguidores, gente. Uma coisa assim inacreditável. Muita gente veio pela Mila, eu fico agradecida. Nunca ia esperar que tivesse uma repercussão tão grande, mas é impressionante mesmo. Oi, Jainão, boa noite. Que bom você aqui. Eu acho que a gente já pode ir iniciando aos pouquinhos, né? Eu não gosto, eu enrolo um pouquinho porque eu sei que as pessoas às vezes demoram um pouco a ver que a live começou, mas eu acho interessante a gente já ir começando em respeito a quem já chegou. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês, eu acho que quem nunca participou da live, seja bem-vindo. Eu costumo falar no início, oi Bruno, boa noite. Jainão, que bom, tomara que cresça até mais, mas não se esqueça de quem é veterano. Jainão, nunca vou te esquecer, você é seguidor raiz, tá aqui desde que só era mato. Agora já estamos com mais de 18 mil companhias aqui, Jainão, muita gente mesmo. Mas vamos lá então, né? Oi Moniquinha, eu inicio sempre a live falando um pouco, definindo um pouco os conceitos que a gente vai tratar, para ficar todo mundo alinhado e falando sobre a mesma coisa, né? Então vamos lá. Primeiro eu queria falar para vocês que a ideia e a noção, brincadeira, ciúmes é normal, não é? Eu adoro isso, eu sei que você tá sempre aqui, sempre seguidor raiz, merece toda a consideração mesmo. Boa noite, Lili. O pessoal ainda tá chegando, né? Aí eu começo a falar e fico... Mas vamos lá. Eu acho importante a gente fazer uma distinção entre conformismo e aceitação. A gente frequentemente confunde esses dois conceitos. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, a ideia de conformismo é uma capacidade psicológica, né? É um comportamento que é muito estudado na psicologia, mas num viés mais social, de como que o indivíduo se conforma, né? Como que ele se submete ao grupo, como é o comportamento do indivíduo em grupo, né? Como que a gente acaba se conformando com situações, às vezes indo contra coisas que eu considero importantes para me sentir aceita naquele grupo. Enfim, tem todo um estudo que eu acho incrível, mas que não vai ser o foco hoje. Hoje eu quero falar do conformismo no sentido mais individual, mais subjetivo, de quando eu me conformo com situações da minha vida e acabo não me movendo para as mudanças que eu preciso. E aí, uma coisa que é importante, isso eu acho assim primordial da gente distinguir, que é o conformismo da aceitação. Como que eu posso saber? Às vezes a gente confunde, né? Às vezes eu penso, aceita que dói menos, né? Vou aceitar isso e é isso mesmo, é o que temos para hoje, né? Tem uma série de brincadeiras com relação a esse comportamento.
os novatos também merecem. Ah, merecem muito mesmo, é Ceissa. É um prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Eu recebi muita gente, espero receber vocês todos aqui de braços abertos, o pessoal que veio da Mila, né? Mas vamos lá, voltando aqui, senão eu perco o raciocínio. Como que eu posso perceber se eu tô aceitando ou se eu estou me conformando? Do tipo, eu tô acima do meu peso gente, é isso mesmo, entendeu? Essa sociedade que impõe um padrão e eu não vou seguir esse padrão, então eu aceito quem eu sou. E aí, como que eu vou entender se isso é uma aceitação ou conformismo? Primeira coisa que a gente pode avaliar. A pessoa que se conforma com alguma coisa é um sentimento negativo que está associado. Se eu me conformo com determinada situação, o conformismo ele está associado a uma impotência. Eu me sinto impotente, eu me sinto sem forças de mudar aquela situação e eu me conformo. Me conformar no sentido de buscar me apaziguar. Eu não quero entrar em conflito nem com o outro, nem comigo mesma, né? Por exemplo, tô num casamento super infeliz, não tô legal, tô chateada, é uma coisa que não tá me fazendo bem e tudo, mas eu acabo me conformando com aquilo, já tô junto há 20 anos, é isso aí mesmo. Eu me conformo com aquilo porque eu não quero me ver em conflito com ninguém, nem com outro, nem em conflito comigo mesma, né? Porque às vezes a gente fica um pouco angustiado e a gente quer fugir um pouco disso, e aí a gente se conforma. Isso é um sentimento que não é bom. Por que que não é bom? Porque eu tô abrindo mão de coisas que são importantes para mim, para me conformar, né? Para eu estar conforme a alguma situação que eu não gostaria, mas que eu acabo aceitando, né? O conformismo é uma forma de aceitação, né? Do tipo, vou aceitar isso aqui, mas é uma aceitação impotente. O conformismo leva a gente a ficar com uma sensação de impotência. Eu não tenho forças para lidar com isso, então eu aceito, né? A aceitação por si só, ela é o primeiro passo que eu preciso. Você é assim, Taizinha? Vamos conversar sobre isso, né? A aceitação é diferente. Eu me aceito para a partir daí promover as mudanças que eu preciso, né? A aceitação ela é positiva nesse sentido, que ela me coloca em ação, né? Quando eu me aceito, às vezes eu aceito situações que eu não tenho controle de mudar. Eu não tenho poder de mudar situações. Então eu aceito, né? Eu aceito aquilo e aquilo realmente me deixa em paz, né? Por exemplo, com relação ao nosso passado, o caminho da aceitação é um caminho necessário. Por quê? Eu posso mudar o que passou? Não. Eu não tenho esse poder. Eu não posso alterar a minha história. Eu posso alterar a forma como eu enfrento a minha história, como eu encaro a minha história. Então, nesse sentido, a aceitação ela é potente, porque ela me permite liberdade, né? O conformismo aprisiona e a aceitação ela te liberta, né? Quando eu aceito... Boa noite, Edna. Jainão, é preciso ter um discernimento. Sim, é muito importante, Jainão, e a gente facilmente confunde e não se dá conta o quanto que é importante, né? Quando eu aceito determinada situação, por exemplo, eu vi esse exemplo em algum lugar agora que eu já não me lembro mais, eu vou trazer aqui para vocês, que eu acho que é um exemplo que dá pra gente entender. Por exemplo, eu viajei pra praia, esperei tanto pra ir pra praia, sei lá, pro Nordeste lá, né? O pessoal lá de Fortaleza, fui lá pra Jericoacoara, toda feliz, cheguei lá, chove. Só chove, chove, chove. O que que eu posso fazer? Boa noite, Fábio. O que que eu posso fazer em relação a isso? Se eu aceito, ok, não era o que eu esperava, mas é o que temos, né? Tá tudo bem. Tá chovendo, eu não vou poder ir à praia, mas eu vou ver o que que eu posso aproveitar então. Aí eu aceito aquela condição, porque não adianta brigar com o tempo, eu não tenho mais controle sobre isso, eu não tenho poder de mudar o tempo, mas eu posso me redirecionar. Bom, eu não vou poder curtir a praia, então o que que eu posso curtir? Bons restaurantes, fazer alguns outros passeios que eu não estava prevendo. Rezen, qual que é Rezen? Boa noite. A minha primeira live. Seja muito bem-vindo. Espero que vocês gostem, participem sempre. A nossa troca aqui faz a live ficar muito mais interessante. Por isso que eu paro para responder vocês. Então,
A aceitação é quando eu olho para uma condição que eu não posso mudar, aceito aquela... Bom, tá chovendo, o que eu posso fazer? E a praia não é uma opção. Então eu posso ir conhecer restaurantes, eu posso fazer algum passeio, verificar ali, que outro passeio... Resende, tá bom, Resende. Quais outros passeios que eu posso fazer ao redor, que pode ser também bacana e que fugiu ao que eu esperava, mas eu posso me reinventar. Isso é aceitar. Me conformar seria o quê? Cheguei lá em Jericoacoara, esperava uma semana de praia e delícia, chega lá, chove. Aí eu faço o quê? Fico trancada no hotel, chateada, tipo, poxa, esperei tanto esse dia, me planejei tanto para vir para cá e só chove. E aí eu fico ali, né? Não posso fazer nada com aquilo, né? Eu tenho que me conformar com o tempo, porém, eu tô com sentimentos negativos, eu tô me sentindo mal, né? Eu sinto que eu não sou capaz de lidar com aquela situação, então eu me conformo. Então, eu acho que aí dá pra ver a diferença de se conformar e de aceitar. Quando a gente aceita condições que a gente não tem controle de mudar, quando a gente aceita situações, pessoas e, enfim, né, coisas que a gente não tem controle, a gente, isso, por exemplo, ai, gente, desculpa, quem me conhece aqui há mais tempo sabe, eu tenho uma rinite danada, me dá uma coceira. Mas, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia chegou e, meu Deus, né? O que fazer? A pandemia mudou a vida de todo mundo, ninguém esperava e ninguém tinha controle sobre isso. A gente tinha que aceitar aquela situação, né? Eu vou ter que fazer lockdown, eu vou ter restrições aí de deslocamento. O que eu posso fazer com isso? Se eu aceito aquela condição, eu aceito que estamos vivendo um momento difícil, vamos fazer um pacto coletivo e tentar fazer tudo ficar melhor, né? Isso é uma aceitação. O conformismo é me sentir impotente diante daquilo, é me sentir mal, poxa, eu não queria estar aqui e eu sou obrigado a ficar aqui. Entendem essa sutileza da diferença e que faz toda a diferença no nosso funcionamento emocional, psicológico em relação às situações. Então, eu acho que essa distinção é bem importante. E aí, a gente já pode emendar, então, né? Eu falei muito sobre isso para a gente poder falar um pouco sobre o medo de mudar. E o que o medo de mudança tem a ver com isso tudo? As pessoas que se conformam, né? As pessoas que aceitam condições... elas têm o poder de mudar. Eu aceito determinada limitação que eu tenho e apesar dessa limitação eu vou fazer outras coisas, né? Eu não posso fazer coisa X, mas eu posso Y e Z. Quando eu me conformo e fico impotente e eu fico insegura, né? A gente se conformar com situações tem muita relação com insegurança, com baixa autoestima, porque eu não me sinto capaz de mudar as coisas que eu precisaria, desejaria ou gostaria de mudar na minha vida. Então, é muito associado. Se eu estou o tempo todo, se eu tenho esse comportamento conformista muito enraizado em mim, possivelmente isso tem associação com uma baixa autoestima, com uma insegurança, com medo de errar, com medo de falhar. Né? A gente fica muito... Quem é muito inseguro tem muito medo de mudança, porque você fica... Né? Você vai sair daquela situação que você já conhece, que pode ser ruim, mas já é familiar para você se lançar numa situação absolutamente nova, né? Numa situação... sei lá, eu trago o exemplo de relacionamento que eu acho que mostra muito isso. Às vezes você está numa relação que você está infeliz, arrastando essa relação há anos, mas tem até aquele ditado, ruim com ele, pior sem. Né? A pessoa tem medo do que ela vai enfrentar, ela tem medo de se arriscar numa situação nova. É claro que esse medinho todo mundo tem em algum nível. Né? Qualquer coisa nova que a gente vai fazer gera um medo na gente. E é um medo que ele é positivo porque faz eu me preparar de alguma forma. Né? Por exemplo, sei lá, semana que vem eu vou dar uma palestra online para o Odebrecht, uma palestra grande e tal. Vocês acham que eu tô totalmente segura, achando que eu sou, vou arrasar? Não, dá aquele medinho, é uma situação nova, é uma palestra grande para muita gente, é online, o que já impõe algumas dificuldades, que, enfim. Mas isso faz o quê? Eu paralisar? Não,
faz eu querer buscar maneiras de lidar com esse medo, faz eu me planejar, me preparar. Com emprego novo também acontece isso, exatamente, Davi. Com promoção, né? Às vezes você tá no teu emprego e de repente você é promovido. É aquele frio na barriga, meu Deus, e agora? Eu vou dar conta? Né? A gente tem aquele receio, aquela insegurança, mas que ela é positiva, porque faz a gente ser cauteloso, né? O problema é quando esse medo é tão grande que me impede de tentar, que me impede, né? Por exemplo, você está buscando emprego, aí na hora que vem a oportunidade, aí você fica, ai, não sei se é pra mim, ou acaba boicotando, nem indo na entrevista, né? Ou você acaba, sei lá, a gente acaba se diminuindo para não ir adiante. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos os maiores responsáveis por tudo que acontece com a gente, né? Ainda, mas eu não tenho controle com o que aconteceu, né? Eu perdi o emprego, eu tomei um pé na bunda, essas coisas não dependem de mim. Essas situações não dependem, mas olhar para essas situações com um olhar de vitimismo e impotência, ou você olhar com um olhar de aceitação daquela condição e buscando a mudança que você precisa, isso é uma escolha sua, né? Então isso que é importante a gente entender, né? Quando a gente precisa mudar, né? Às vezes são mudanças que a gente deseja, mas dá medo, dá insegurança. A gente sabe que é uma mudança que talvez seja positiva. Mudar de cidade, né? Mudar de estado, sair de onde você tá, sair do que nos é familiar para uma coisa, né, que você desconhece, é um pouco assustador, mas não pode ser paralisante, né? Visualizem comigo como se vocês estivessem dirigindo numa estrada cheia de névoa à noite. Não sei se vocês já tiveram esse prazer, eu tenho com muita frequência, porque eu tenho casa na serra e a gente sempre vai de noite e vira e mexe, ainda mais em serra, tem aquela serração, você enxerga um palmo na tua frente. É isso que a gente fica na vida em situações novas. Você não enxerga um palmo na tua frente, né? Você só sabe que tem que seguir. Você vai dirigindo devagarzinho, com medo, com a tua, com uma vista ali muito curta, né? É diferente de dirigir com aquele céu azul que você enxerga quilômetros na frente. Não, você dirige com aquela vista ali bem, bem limitada, mas você segue. Então a situação nova é assim, né? Você vai meio tateando, meio dirigindo ali na névoa, no escuro, com um pouquinho de receio, né? Assim, você vai devagarzinho, mas vai. E eu acho que esse que é o ponto. A gente não pode ficar paralisado. Na polícia a gente fala colar as placas, né? A gente não pode paralisar diante de situações novas, porque sempre vai gerar algum nível de insegurança. E aí, uma dica que a gente já pode começar a pensar, né, como lidar com isso, primeira coisa, autoconhecimento, identificar essa sensação. Eu tô tensa, eu tô com medo, porque eu vou enfrentar uma situação nova que eu desconheço e eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de dar tudo errado, de não ser nada do que eu imaginava, eu tenho medo de me arrepender, né, de achar que o que eu tinha antes era melhor, né? Então a gente é inundado por muitos pensamentos boicotadores. Então a gente tem que ter um certo cuidado de não se deixar levar por esses pensamentos que vão te manter sempre no mesmo lugar, né? Na tal zona de conforto, no comportamento conformista. Eu estou numa situação que eu não estou bem, mas eu não saio. Eu me submeto a essa situação como se eu não tivesse o controle de sair dela. Então, essa autoanálise tem que ser diária para não deixar o péssimo tomar conta. O medo de se arrepender é isso, Jainão. Essa autoanálise ela tem que ser diária. A gente precisa... gente, esses comportamentos que a gente tem, é lógico que a gente erra, é lógico que a gente vacila, né? No sentido de vacilar mesmo, né? Eu vou, eu não vou, né? A gente tem isso. Mas é importante que a gente se observe, né? E veja se vale a pena. O medo de se arrepender. Pois é, Davi, a gente tem muito medo de se arrepender, né? Só que a gente só vai experimentar algumas coisas vivendo. É claro, gente, que tem mudanças que a gente pode evitar e pode perceber que pode ser uma mudança que pode ser ruim, né? Uma situação nova que não era bem por aí que eu tinha que ir. Isso pode acontecer, né? E aí,
antes de promover essa mudança, né? Por isso que é importante avaliar, analisar, se preparar, planejar, pensar em planos B, né? A gente poder ter uma leitura de cenário bem clara para a gente poder dar esse passo gradativamente, né? A gente vai lá caminhando naquela direção para ver como é que vai funcionar. E eu acho, gente, isso eu acho que já é outra coisa, mas a gente precisa pensar, a gente tem uma tendência a ser muito fatalista, do tipo, se eu tomar essa escolha agora, eu estou fadada a ficar nela para o resto da minha vida. Isso não é verdade, né? Muitas vezes a gente faz uma escolha, toma uma decisão e não era a melhor decisão. Aí a gente faz outra e outra e outra. A gente tem que entender que a todo tempo eu posso mudar o meu caminho. O caminho não está traçado e eu só entro nele, né? E aí eu sou obrigada a seguir eternamente. Não é verdade, né? Às vezes a gente faz escolhas importantes, por exemplo, Enem, né? Eu tenho que entrar numa faculdade. Aí eu preciso entrar escolher uma carreira. É isso, eu vou e vai ser, e pá, entrei. 1 ano de faculdade não era isso. Não era isso. E agora? Gente, isso dá uma angústia enorme, né? Uma sensação de tempo perdido, uma sensação de, meu Deus, eu não sei o que eu quero para minha própria vida. Mas, gente, a gente só pode, muitas vezes, saber se aquela decisão é acertada ou não experimentando, né? E tá tudo bem, você perdeu 1 ano, né? É melhor perder 1 ano, passar 1 ano de cara vermelha do que a vida inteira de cara amarela, né? Mais vale você perder 1 anozinho ali e retomar e refazer teu rumo do que passar a vida inteira se arrastando numa escolha infeliz, achando que porque eu escolhi eu vou ter que bancar isso até o fim. E isso não é verdade. A gente pode e deve fazer novas escolhas, a gente pode e deve refazer nossos caminhos quando a gente percebe que a gente está vivendo na dor. Esse é um critério muito importante. Rosane, não consigo tomar decisões na minha vida. Então, Rosane, a tomada de decisão, ela envolve algumas características psicológicas, alguns recursos que a gente precisa ter para conseguir tomar decisões de uma forma um pouco mais segura, né? Precisa trabalhar a autoestima, precisa a segurança, né? A autoestima, ela envolve, a gente acha que a autoestima é só, será que eu sou bonita ou não? Não, a autoestima é muito mais do que isso. Ela envolve uma percepção que eu tenho sobre mim que pode ser negativa ou positiva, né? Uma autoestima adequada, eu vou olhar para mim e vou ver das minhas capacidades. Não, eu vou tentar. Se chegar lá e der ruim, eu faço outra coisa, né? Olha que eu vi isso em algum lugar também, gente. A gente absorve tantas informações que eu perco as fontes de vez em quando. Mas uma historinha que eu achei bem bonitinha. O passarinho vai lá e constrói o ninho dele, né, para os filhotinhos. O ninhozinho que é feito lá, ele vai lá pegando graminha, pedacinho de linhazinha, ele faz aquele ninhozinho lá. Aí os filhotinhos estão lá, um belo dia esses filhotinhos crescem, vão bater asas e vão embora. E aquele ninho vai ficar vazio, né, vai ficar desfeito. E o passarinho vai embora também, ele não fica apegado no ninho, porque ele sabe que ele pode construir quantos ninhos ele quiser. Né? De alguma forma o passarinho, claro que ele não vai ter a consciência que a gente tem, mas é como ele sabe que ele tem essa capacidade de refazer esse ninho e construir novos ninhos, ele tem esse recurso nele, né? Ele não precisa ficar apegado àquele único ninhozinho que ele fez, porque ele pode fazer vários outros, e isso permite que ele se jogue na vida fazendo outras coisas. Então isso que a gente pode pensar também, quando eu tenho uma segurança em mim, né, quando eu me sinto segura e capaz, eu tomo uma decisão. Se aquela decisão não for acertada, eu sei que eu tenho condições, eu tenho recursos internos para lidar com isso, com essa frustração e buscar novas coisas. Isso é muito importante. Isso vai ser o que vai sustentar a gente conseguir tomar decisões de uma maneira mais segura e tranquila. Né? Então a gente precisa, e aí envolvendo a questão do conformismo, do medo de mudança, eu só posso diminuir o meu medo de mudança, né? Eu tenho muito medo de mudar a situação ou tomar decisões quando eu não confio em mim mesma, quando eu sou muito autocrítica, quando eu tenho um juiz punidor demais, né? Quando eu não sei praticar o auto-perdão, quando eu me pego muito num erro que aconteceu. Errar, todo mundo erra, só erra quem faz.
né? Eu falo isso muito com frequência, né? Só erra quem faz, gente. Quem não faz, não erra. É uma beleza, né? Tá sempre lá, não mexe uma palha, não erra nunca. Então, assim, só erra quem faz e a gente vai, e é a partir dos erros que a gente evolui. Como que a gente evolui, né? Parece que é uma coisa assim boba. Como que eu posso evoluir a partir dessas coisas? Gente, a cada mudança que a gente imprime na nossa vida, que a gente efetivamente busca, né, que a gente intencionalmente realiza, essa mudança vai nos forçar uma adaptação. Né? Eu preciso desenvolver novos recursos para lidar com aquela situação nova. Um novo emprego, né, me faz desenvolver, conhecer pessoas, absorver novos conhecimentos. E isso faz a gente evoluir, se desenvolver. A gente se desenvolve e evolui a partir desses passos que a gente dá na vida, né? A partir dessa tentativa, a partir de ir lá e fazer. Aprendendo com o erro também pode ajudar. Com certeza, Jainão. Medo de mudar e desagradar os outros. Pois é, Tatiane, isso é outra questão super importante, né? Que tem muito a ver, a base do sentimento de conformismo, né? Dentro da psicologia, é muito esse medo de rejeição, né? Nós somos seres sociais e a gente quer se sentir pertencendo, a gente quer se sentir parte do grupo. Então, a gente acaba se conformando muitas vezes em situações indo contra o que eu quero, o que eu penso, para me sentir aceita por aquele grupo. Né? Isso explica uma série de comportamentos. Eu não vou nem entrar aqui porque desde de estudar o comportamento dos nazistas, por exemplo, né? Porque que o soldado nazista cumpria ordens, né? E tem a ver com essa sensação, né, de que a gente não pode desagradar, que a gente não pode ir contra aquele grupo, a gente acaba se conformando naquela situação. E tem a ver mesmo, né, o medo de mudança, o medo de desagradar o outro, né, a gente cresce muito, né, a gente se enxerga muito a partir do olhar do outro. Então, se vier um olhar de crítica para cima da gente, aquilo pode ser muito devastador. Principalmente se você não tiver uma autoestima muito bem construída ali, né? Gente, a autoestima eu sempre falo isso, a autoestima, ela é a espinha dorsal, assim, da nossa saúde mental. A autoestima é o que nos protege do adoecimento. Por quê? Né? Por quê? Por exemplo, isso não quer dizer não sofrer, tá, gente? É não adoecer. São coisas diferentes. O sofrimento e a tristeza são emoções que fazem parte da vida de todos nós. Porém, isso pode se tornar patológico ou não. Por exemplo, tomei um pé na bunda de alguém que eu amo, tô arrasada, ele terminou comigo, ele tá com outra. É óbvio que eu vou sofrer, é óbvio que eu vou ficar arrasada, vou ficar triste, mas eu vou ter recursos emocionais pra sair disso. Né? Se eu tenho uma autoestima baixa e tomei um pé na bunda, eu vou ficar me humilhando, eu sou a pior pessoa, eu realmente não presto pra nada, nada na minha vida dá certo, porque a fulana é muito melhor do que eu realmente, aí eu começo a me autoflagelar emocionalmente. Né? Quando eu tenho uma boa autoestima, eu vou ficar triste, poxa, eu amava ele, que droga, que eu sonhei tanta coisa e tal, mas depois eu vou juntar meus caquinhos e vou seguir minha vida, porque isso não mexeu com quem eu sou, né? Mexeu com as minhas emoções, eu fiquei triste, eu amava, eu tomei um pé na bunda, etc. Mas eu vou conseguir ter recursos emocionais para lidar com isso. Eu não vou ficar achando que eu sou um lixo porque eu passei por isso. Essa é uma diferença importante também. Viver em função da vontade de outras pessoas. Pois é, Tatiane, é muito importante a gente buscar uma libertação em relação a isso. Isso é a pior coisa que tem, porque isso dá uma sensação de impotência muito grande, de dependência emocional muito grande, né? Se eu acho que eu tenho que estar sempre me sujeitando ao que os outros pensam, ao que os outros acham, sofrer para não deixar as pessoas mais próximas sofrendo. Pois é, essa é outra equação que não fecha, né? Essa é outra situação que não fecha bem, que aí... Gente, isso a gente não pode fazer, né? Eu tenho que me colocar em primeiro lugar e eu tenho que proteger a minha saúde mental. Se eu não fizer isso, quem é que vai fazer? Se eu não sou a pessoa a proteger a minha saúde mental, eu vou esperar que quem faça isso por mim? Né? Isso não é ser egoísta, né? Ser egoísta é você, sei lá, se fechar totalmente, não tá nem aí pro outro. A questão não é essa.
né? Assim, eu sempre falo isso, ajudar o próximo é lindo, tudo é maravilhoso, desde que isso não te faça mal. Eu tenho um limite nisso, eu tenho um limite. Ouvir a opinião do outro, né? Às vezes a gente vai tomar uma decisão importante, é importante ouvir a opinião das pessoas, ou pessoas que você ama e que você confia, ou pessoas que já viveram aquilo que você vai viver, que já passaram por aquela experiência, é gostoso. Isso você vai buscando informações e coisas para você ter uma decisão mais consistente, mais embasada, né? Você passa a embasar suas decisões. Porém, isso não quer dizer que você vai se tornar refém de situações, né? Eu vou ficar submetida aqui, vamos supor, eu tenho uma mãe muito engolidora, né? Assim, um pouco narcisista, um pouco que não quer deixar seu filho crescer e aí chantageia emocionalmente. Se você for sair da minha casa, eu vou sofrer muito. E aí você, para não fazer a sua mãe sofrer, porque se você sair de casa ela vai sofrer muito, fica em casa sofrendo. Isso não é justo, né? Porque isso impede o teu desenvolvimento e o teu crescimento. Então essa medida, só quem está vivendo pode saber, né? E aí a gente precisa medir isso com muito cuidado, com muito carinho, porque a gente só tem essa vida aqui que a gente está vivendo, pelo menos nessa forma que a gente está atualmente. Então a gente vai esperar o quê para tomar decisão? Eu vou esperar que outra pessoa mude para eu ficar feliz? Eu vou esperar que a situação do país melhore para eu ficar feliz? Eu vou esperar que alguém me dê um aumento para eu ficar feliz? A gente precisa, e isso tem uma frase do Santo Agostinho que eu já falei para vocês e eu repito sempre, que eu acho maravilhosa. A felicidade é continuar querendo aquilo que a gente já tem. É você estar feliz com aquilo que você tem, né? Não é achar que eu vou precisar de alguma coisa além, né? Então, assim, e essas são coisas que a gente só pode fazer, escolher e perceber olhando pra gente, né? Não achando que a minha felicidade está na mão do outro. Vamos lá, Princess. Como aumentar a autoestima para não se autoflagelar? Tem várias formas da gente aumentar a autoestima, né? Existem alguns recursos, né? Algumas técnicas até para isso. Mas uma boa forma é a gente buscar primeiro a atitude. Atitude, né? A intenção de mudança é lindo, mas a atitude de mudança é melhor ainda. E eu fortaleço a minha autoestima na medida em que eu faço coisas, né? Se eu tô com medo de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Aquilo vai me fazer tão bem, né? Eu tenho uma paciente que vive muito isso. Ela tinha uma autoestima baixa, ela é insegura. Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei se vai dar certo. Eu tenho medo de não fazer bem feito. Eu não confio na minha capacidade. Aí ela supera aqueles medos internos, vai lá e faz. Aí dá tudo certo. Fica tudo incrível, né? Porque na verdade, assim, era um medo que era irreal, não era baseado em fatos, era baseado nas fantasias dela. Quando ela vai lá e faz, aquilo volta para ela de uma maneira tão positiva e isso vai fortalecendo a tua autoestima. Você começa a perceber que você é capaz de fazer coisas. Por exemplo, essa é uma forma, se desafiando, né? Buscando fazer coisas por você. Promovendo o teu autocuidado, né? Reservando um tempo para você, buscando o autoconhecimento, sabendo quem eu sou, olhando para minha história, né? E eu falo, gente, nós que estamos aqui, todos nós temos uma história. E se a gente está aqui conversando e vocês estão aí buscando ouvir, buscando mudança, né? Isso já é uma atitude de mudança. Vou lá assistir aquela live para ver se alguma coisa entra para mim, né? Isso já é um pequeno passo. Né? E a gente começar a identificar esses passos que a gente dá, identificar as nossas pequenas vitórias, né? Que a gente tem vitórias. A gente não identifica as pequenas vitórias, mas os pequenos erros a gente sabe de cor, né? Então, assim, começar a ver, caramba, eu já fiz tanta coisa. Gente, eu sou muito guerreira. Ó, somos sobreviventes de uma pandemia, estamos aqui juntos, né? Passamos todos coletivamente por situações muito difíceis e a gente está aqui. A gente está aqui. E agora que eu fiquei, o que eu faço? Olha só, é uma dádiva. A nossa vida é uma dádiva. O que eu faço da minha vida? Nesse intervalo de tempo que eu tenho entre nascimento e morte, que passa assim, ó. E é fazer disso, né? Entender que isso, o teu tempo é o que você tem de mais precioso, né? E que você não pode desperdiçar se preocupando com coisas que são banais. Enfim, eu acho que são várias formas e tudo passa pelo autoconhecimento. Se puder fazer terapia, melhor ainda, muito melhor ainda. Tatiane, por dó, deixar o sofrimento só pra mim e pensar que já passou tantos anos e continuar assim mesmo. Isso não é justo, Tatiane, não é justo com você.
Isso não é justo com você. Por que que você acha que você deve sofrer mais do que o outro? Por quê? Né? Alguém tem dó de você? Né? Às vezes a gente tem muita peninha dos outros e tal. Será que alguém tem pena de mim? Será que alguém faria por mim o que eu tô fazendo pela pessoa? Eu acho que esse negócio de ficar com sofrimento só pra você não vai por esse caminho, não. Não vai por esse caminho, não. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Pode ter certeza. Bom, vamos voltar aqui, deixa eu ver. Se eu perdi alguma coisa que eu já falei tanto. Com relação a essa questão, né, do que eu posso fazer para mudar, né? De que forma que eu posso me lançar, perder meu medo. Gente, primeira coisa, não espere ficar sem medo para tomar decisões, ou tomar atitudes, ou buscar mudanças. Não espera ficar sem medo para isso. Vai com medo mesmo. Né? Acolhe o teu medo. Né? Pega teu medo e dá a mão para ele e fala, vamos lá, vai com medo mesmo. A gente não pode esperar o cenário perfeito, o cenário ideal, porque o cenário ideal ele só existe no mundo das ideias. E aí eu fico esperando o cenário ideal e a vida vai passando. Né? Eu gostaria muito de ter filho, mas eu tenho medo. Né? Eu já ouvi esse discurso de muitas mulheres, por exemplo, que ficam profundamente inseguras e têm medo e tal. Eu queria, mas isso vai mudar tanto minha vida? Vai mudar mesmo, né? A vida de um filho é uma mudança definitiva. Mas o tempo passa e se a gente não tomar uma decisão, a gente perde essa condição, essa capacidade de gerar um filho, por exemplo. Né? Então, assim, a gente precisa avaliar o quanto de tempo que a gente está perdendo pensando, virando um teórico da própria vida. Como eu sempre falo para vocês, é igual você chegar num restaurante, pegar o cardápio e só ler o cardápio, não se alimentar. É achar que ler o cardápio vai saciar a tua fome. Isso é ser teórico da tua vida, né? Você cria teorias, pensa, não, porque aí fica, porque isso, porque aquilo outro. A gente vai fazendo aquele labirintos de pensamentos, 1000 teorias. Gente, eu já tive paciente de chegar, não, porque eu tô sentindo isso por causa daquilo e por causa daquilo outro. E a pessoa cria toda uma teoria complexa para justificar suas emoções, seus sentimentos e a sua paralisia. E fica falando, eu fico ouvindo. Tá, e aí, o que você fez? Tá, eu entendi isso aí que você falou. E agora? Qual é a ação que você vai ter a partir disso aí que você tá me falando? Pensamento sem ação não muda nada. Nada. Eu tive ideias brilhantes que nunca saíram da minha cabeça. O que isso muda alguma coisa? Eu posso estar no meu trabalho e ter ideias incríveis. Nossa, planejei um negócio maravilhoso. Se eu não botar em prática, isso não é nada. Deixa eu só voltar aqui. Ellen. Oi, Ellen. Como lidar com o medo extremo que paralisa? Como não ser paralisada pelo medo? É muito difícil lidar com os nossos medos internos. Sim, Ellen, é muito difícil. Já volto aí, porque eu já falei bastante, mas eu vou falar. Black. Queria seguir meu ramo de formação, mas tenho medo de ganhar menos do que hoje. Essas mudanças de carreira, Black, elas precisam... Tem muita gente que faz, né? Tem até um nome para isso, né? Que você muda de carreira. Avalia, né? Você pode fazer de uma forma planejada, né? Eu tinha uma seguidora que foi até minha aluna de um programa que era maravilhoso, o programa Sintonia, e ela estava pensando numa mudança de carreira, ela estava querendo fazer outras coisas e ela se programou para isso. O que ela fez? Guardou dinheiro, né? Que a gente não vive sem dinheiro, não vamos ser idealistas, utópicos, você precisa de dinheiro. Então, se você pode tentar fazer essa mudança de maneira gradativa e consistente, para você poder sustentar essa mudança a longo prazo. Então, é planejamento, né? Você tem medo de ganhar menos que hoje, você está ganhando um pouco mais, guarda um dinheiro, vai se programando, né? Para, de repente, passar por um período ganhando um pouco menos. E quando a gente faz o que a gente gosta, o trabalho, ele é muito mais do que só ganhar dinheiro. O trabalho é muito mais do que isso, emocionalmente falando. Eu brinco que eu trabalho, tem algum trabalho que é um trabalho prostituto, que a gente não tem prazer nenhum, faz só pelo dinheiro.
Mas quando a gente pode trabalhar com aquilo que a gente gosta, né, o trabalho ele traz pra gente uma sensação de realização, uma sensação de capacidade, uma sensação de estar sendo útil, de estar sendo útil para alguém, para você, para o outro, para a sociedade. O trabalho ele inclui uma série de emoções que estão muito além do salário. Então, assim, avalia isso direitinho e se planeja para fazer a mudança que você deseja. Né? E eu não sei, né, que fase da vida você tá. Tem fases da vida que isso é muito mais fácil do que em outras, né? Tem fases da vida que a gente não tem nada a perder. Eu brinco, eu tenho uma paciente que é jovem, eu sempre falo para ela, você não tem nada a perder. Você não tem filho, você não tem casa, você ainda não tem nada, né? Você tá na fase de se arriscar. Quanto mais a gente vai criando coisas, né, e carregando bagagens, a gente tem mais coisas a perder. Então a gente vai ficando mais cauteloso na vida. Então avalia que momento que você tá e que forma que você faz isso. Peraí, deixa eu só voltar, gente. Edna, todos os dias eu enfrento meus medos. Sim, Edna, a gente espanta fantasma. Oi, Lidiane, cheguei atrasada. Melhor coisa da vida. Edi. Black, obrigado. Planejamento e persistência, né? Sim. E autoconfiança. Edi, hoje eu ganho menos e não me arrependo um segundo. É isso aí, Edi. Eu escuto isso com muita frequência. O trabalho não é só ganhar dinheiro, gente. De verdade. Você tem me ajudado muito com essas lives maravilhosas, com bastante conhecimento. Que bom, Edna, que bom. Jainão, trabalho que tem estresse em excesso é terrível. Sim, gente, tem trabalho que é extremamente adoecedor, né? E eu sempre falo isso, dinheiro nenhum paga a nossa saúde. Dinheiro nenhum. Né? Então é claro que a gente também não pode ignorar que muitas vezes a gente tem que ser remunerado pelo trabalho que a gente faz. Trabalhar só por amor também não enche barriga e não paga conta. Né? Então a gente tem que achar um equilíbrio nas coisas, né? Isso eu falo sempre também, né? Eu amo meu trabalho, mas eu sou bem remunerada por ele, porque se não fosse, talvez eu já não amasse tanto. Porque começa a esvaziar um pouco aquele sentido, né? Você começa a se sentir pouco valorizada, pouco reconhecida pelo esforço que você faz. Então é um conjunto de coisas que a gente precisa achar. Mas trabalho é muito além de ganhar dinheiro, gente. De verdade. Eu já teve uma época que eu trabalhava feito uma louca. Eu trabalhava na polícia, trabalhava na prefeitura, consultório, 2 filhas que na época eram pequenas, marido, casa e tal. Eu tava enlouquecida. E na época eu tava apegada com a prefeitura, achava que, meu Deus, eu não posso abrir mão. Eu estudei tanto para passar nesse concurso, eu vou abrir mão de uma matrícula. E aquilo tinha um peso para mim, eu ficava, e a minha aposentadoria, né? O funcionário público pensa muito nessa questão. E até um ponto que eu falei, gente, se eu continuar nesse ritmo, eu não vou ter aposentadoria porque eu vou infartar antes e vou morrer. Então eu tenho que fazer uma escolha. Eu abri mão daquele dinheiro porque eu estava preservando a minha saúde. Então, assim, a gente tem que fazer esse balanço e ele é muito pessoal, ele é muito subjetivo. Tatiane, quando se tem filhos, casa e medo de decepcionar os pais. Tatiane, toma cuidado um pouco com esse teu medo excessivo com relação a decepcionar as pessoas, a querer estar sempre agradando, né? Essa noção de que eu tenho que ser perfeita para ser amada, isso não existe, tá? Quem te ama com as suas imperfeições, né? Você não concordar com tudo que a pessoa fala, tá tudo bem, tem que estar tudo bem. Né? A pessoa não pode amar se você só for 100% de acordo com o que ela fala, com o que ela pensa, com o que ela age. Né? Senão, você nunca vai ser você, né? Porque se tiver que estar sempre agradando, se eu digo sim o tempo todo pro outro, eu tô dizendo não pra mim. Pode ter certeza. Com certeza, né? Tô extrapolando os meus limites, né? Se eu só voltar aqui, deixa eu ver. A Ellen tinha falado do medo, né, Ellen? Deixa eu tentar voltar. Como lidar com esse medo que paralisa, né? Gente, o medo, ele faz parte, né? Uma emoção que todo mundo tem. É claro que, de vez em quando, isso pode extrapolar. Principalmente o medo que é baseado nas nossas fantasias e nas nossas inseguranças. Né? Por exemplo, sei lá, eu tenho muito medo de morrer e aí aquilo começa a tomar uma proporção muito grande para mim. Eu começo a ter crise de ansiedade, por exemplo. Então aí fazer terapia é o melhor caminho mesmo, né? A gente começar a entender de onde vem esse medo, começar a falar sobre esse medo para diminuir a angústia, né? Entender que, como eu sempre falo, parafraseando Augusto Cury, né? A mente mente.
né? A nossa mente mente. Ela cria situações catastróficas onde não tem, ela cria situações pavorosas, né? Cria um problemão onde é um probleminha desse tamaninho e de repente, oh, meu Deus, ai, vai dar tudo errado, vai ser não sei o quê. E você tem que redimensionar os problemas, tentar se ater aos fatos, né? Eu tenho fatos aqui, por que eu tô com tanto medo? O que justifica esse medo? E olhar para essas coisas com um pouco mais de atenção, né? Não deixar que a sua mente comece a criar sentidos onde não tem. E é não alimentar esses pensamentos de medo, não alimentar esses pensamentos negativos, que eu sempre falo, tudo que a gente alimenta cresce. E se eu ficar alimentando, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir, é uma insegurança muito grande, né? Quanto mais insegura eu me sinto, mais assustador me parece o mundo, né? Porque se eu tenho muito medo dentro de mim, muita insegurança, o mundo é muito assustador para quem é muito inseguro. Eu tenho medo de ir na rua, eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de atropelada, né? Tudo vira motivo de pavor. Então eu preciso... Não é um mundo que está muito perigoso, né? Tem sim os perigos da vida, mas eu tenho que trabalhar os meus medos internos, as minhas inseguranças, os meus fantasmas, né? Deixa eu voltar aqui, já não. O dos lados devastador do medo é ficar imaginando cenário que às vezes nem acontece. Exatamente, já não. O pensamento catastrófico, né? Ellen, a mente pode ser a melhor amiga ou a pior inimiga do ser humano. Com certeza, Ellen. E a mente, ela tem um poder, né? O pensamento, ele tem um poder bastante grande sobre nós, né? Então, se a gente deixar e ficar alimentando isso, isso pode tomar uma dimensão tão grande que interfere na minha vida. Lidiane, no momento estou com medo de mudar de casa, mas não posso me conformar em estar morando na casa da minha mãe com marido e filha. Lidiane, se você tem a oportunidade de mudar de casa, só vai. Vai sim, vai com medo mesmo, né? Se tudo der errado, você volta. Eu sempre falo, gente, as decisões, elas não podem, a gente não pode encarar aquela decisão como fatalista, né? Se eu decidir isso, eu nunca mais vou poder voltar. Não é assim, né? A gente muitas vezes faz movimentos de pêndulo, né? Vai e volta, não era aquilo, né? A gente volta, só não pode não buscar e não tentar. Oi, Camila, cheguei no final. Chegou, Camila, vou ver se eu salvo lá no YouTube, tá? Lidiane, tem esses diversos tipos de medo que você falou. Lidiane, tem que trabalhar essas inseguranças. Quando a gente é profundamente inseguro, né, que a gente tem muito medo de muita coisa, tem muito a ver com a nossa história, né, com a história familiar. Muitas vezes, pais super protetores, por exemplo, geram crianças inseguras. Pais super exigentes também podem gerar crianças inseguras, né? Porque o pai que é muito super protetor, ai, cuidado com isso, ai, cuidado com aquilo, ai, não sei o que, vai, fica naquele desespero. Aí a criança começa a ter medo de tudo, né? Porque tudo é perigoso, tudo pode acontecer a qualquer momento. Ou quando o pai e a mãe também são muito exigentes, a criança pode se sentir insegura, como se ela não fosse dar conta daquilo, né? Como se ela não fosse conseguir corresponder a uma certa expectativa dos pais. Então, cada um tem a sua própria história. E a nossa história, a nossa forma que a gente funciona na família e tudo, vai constituindo a gente, fazendo a gente funcionar atualmente como a gente funciona, né? Então, o autoconhecimento é importante. Oi, Jeane. É olhar para a nossa própria história, olhar e tentar entender de onde vem isso. Ana Carolina Moretti. Oi, Carol, é você? Eu ia comentar sobre isso, a exigência que vem da nossa história, isso fragiliza muito. Sim, né? Isso aí são coisas... E às vezes é a forma como a gente percebe a coisa, né? Cada pessoa é uma, né? Tem crianças que são mais sensíveis, por exemplo, e podem interpretar aquela verdade dela, né? Ela recebe, né? Às vezes... tem os pais são, sei lá, muito rigorosos, muito exigentes. Uma criança responde super bem e para outra aquilo cai feito uma bomba. Então cada pessoa é uma, a gente tem características de personalidade, a gente tem a nossa história, tem a cultura familiar, tem os nossos vínculos que a gente faz ao longo da vida. E isso vai gerando quem a gente é hoje, né? Então isso tudo interfere. Gente, que horas são? Nossa, já conversamos tanto. São 10:50 já. Eu acho que nós já passeamos muito aí por conformismo, por aceitação. Quem chegou depois, pega no iniciozinho que eu falei bastante sobre a diferença entre se aceitar e se conformar,
né? Eu acho que é importante a gente ter clareza dessa distinção, para a gente não ficar colocando na conta, né, se conformando e dizendo que está se aceitando, quando na verdade não está, né? A pessoa conformista, ela é mais preguiçosa e covarde. E a pessoa mais que se aceita, ela é mais potente, ela é mais ativa, né? Eu aceito e a partir do que eu aceito eu vou fazer alguma coisa diferente, né? Quando eu me conformo, eu fico muito acovardada de promover as mudanças que eu preciso. Lidiane, então, se tem medo, vai com medo mesmo. Passa por essa porta e arrisca. É isso aí, Lidiane. A gente não vai esperar. Esperar o quê, né? O medo, ele só... Sabe como que a gente lida com medo? Enfrentando. Não tem jeito. Enfrentando. A única maneira que a gente tem, inclusive em técnicas de psicologia comportamental, para lidar com fobias específicas, fobia de elevador, fobia de avião, a melhor maneira de você lidar com fobias, que é um transtorno de ansiedade, é enfrentando, é desensibilizando, é a gente se aproximar daquilo que nos causa fobia. Então, tá com medo? Enfrenta. Você vai ver que o medo vai ficar pequenininho. Depois que a gente enfrenta e vence, a cada vez que a gente enfrenta o medo, isso volta pra gente fortalecendo, vendo que a gente é capaz. Aquilo dá uma sensação tão boa, né? Então, e se não der certo? Tenta de novo, faz outra vez. A vida tá aí pra isso, gente. Não vamos ser teóricos da vida com medo, criando hipóteses que nunca se confirmam porque elas não são testadas. A gente pensa assim no experimento científico. Eu crio uma hipótese, eu testo e eu confirmo ou eu refuto aquela hipótese, mas eu tenho que testar. Eu tenho que testar a nossa vida, gente. A vida ela é feita na experiência. Eu só posso viver experimentando a vida, porque senão eu vou assistir minha vida como se fosse uma série da Netflix, esperando os acontecimentos, né? Me sentindo impotente, não sendo protagonista da minha vida, né? Sendo só uma coadjuvante, deixando a vida me levar. Só que se a vida me leva para um caminho que é ruim, eu vou botar a culpa no outro além disso. Tá vendo? Ó, falei pra você, mas o que eu fiz para tomar as rédeas da minha vida? Nada. Eu dei o controle da minha vida na mão do outro, ainda fico dizendo, tá vendo como você tá fazendo errado? Enfim, isso é um assunto para uma nova live, né? Já conversamos muito. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido, Davi, foi maravilhoso, muita coisa que precisava ouvir. Que bom, Davi, que bom. Foi a tua primeira live aqui, espero que você volte nas próximas. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido aí, tenha dado uma luzinha aí para vocês pensarem. Essa live vai ficar salva, mas eu vou botar ela no canal do YouTube. Eu tô começando a fazer isso, botar os vídeos lá no YouTube, porque no IGTV já tem muita coisa, e eu acho que no YouTube acaba ficando mais disponível, assim, para outras pessoas até de outra plataforma, né? Jainão, como sempre, live espetacular, maravilhosa, enriquecedora, como sempre, aprendendo muito. E você, como sempre, um poço de gentileza e carinho. Obrigada, Jainão. Lidiane, obrigada, Adri. Obrigada a você pela participação. Jeane, amo ouvir você. Muito obrigada. Que bom, obrigada, Jeane. Edna, eu amei. Gente, obrigada. Foi minha primeira live maravilhosa. Ai, que bom, Elaine. Fico feliz. Seja bem-vinda aqui, tá bom? Passou rápido, passa rápido, sei, até pra mim. Por isso que eu fico olhando aqui atenta. Obrigada, Tatiane. Gente, obrigada. A live é gostosa quando vocês participam assim. Eu fico muito feliz. Beijo, Carol. Saudade. Ótima live. Que bom, Ellen. Obrigada. Eu gosto da live assim, com vocês participando, a gente trocando bastante. Fica muito mais rica. Muito obrigada pela companhia nessa quarta-feira de noite. Edi, beijo grande. Obrigada. Obrigada, amei. Deus abençoe sua noite. Você é maravilhosa. Obrigada, Samara. Boa noite para vocês também. Gente, boa noite. Maravilhosa live, muito aprendizado. Gente, que bom. Vocês são uns amores. Muito obrigada. Oi, Lena. Obrigada. Quem não assistiu, não conseguiu assistir tudo, corre lá no YouTube que vai estar lá, tá bom? Beijo, primeira vez aqui. Que bom, espero que seja a primeira de muitas. Espero que você volte. Beijo, boa noite pra vocês e até a nossa próxima live, que é na próxima quarta-feira. Beijo.